funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não É do INSS, o seu podcast de RPPS está no ar novamente aqui. E para você que ainda não nos conhece, é só se ligar aqui nas principais redes sociais. A gente está pelo @não é do INSS e também nas principais plataformas de streaming. Estamos pelo podcast Não É do INSS. Se você quiser, estamos lá, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, onde você preferir, estaremos lá para você conferir o nosso material. E também já ativa o nosso sininho ali do seu canal de preferência para poder ativar as notificações de novos episódios também chegando. E esse episódio aqui também conta com o apoio institucional da Premier Investimentos, que está há 16 anos em parceria com a Banrisul Corretora, transformando volatilidade em rentabilidade para os RPPS através de operação com ETF. Para você que tem dúvidas ainda, é só falar com eles pelo premierinvestimentos.com.br. E no episódio de hoje a gente vai falar com a SMI Consultoria, Augusto de Souza aqui falando com a gente hoje. Tudo bom, Augusto? Tudo certo, Rafael, por aí. Tudo certo, graças a Deus, Augusto. Friozinho aí pelas bandas de Floripa, né, por agora? Bastante, esses últimos dias, e hoje voltou a chuva com tudo também. Um tempo bem preto por aqui. Pois então, rapaz do céu, hoje tá difícil pra gente aqui sair um pouquinho da japona, da coberta, da jaqueta. Então, Augusto, queria que você comentasse pro pessoal um pouquinho aí para também conhecer quem é a SMI Consultoria, também quem é o Augusto aí que vai estar falando com a gente hoje. Então, a SMI Consultoria, uma consultoria de investimentos especializada para RPPS, a gente atende só esse público mesmo. Ela nasceu em Florianópolis, eu brinco até, a SMI acabou nascendo antes mesmo da SMI nascer. Que existe uma gestora independente aqui em Florianópolis, que é a Soma Investimentos, e lá por volta de 2004, alguns RPPS da região estavam passando por alguns problemas com investimentos, e precisava ali de algum norte, um auxílio para gerir um pouquinho melhor esses investimentos. Como eles eram cotistas de um fundo da Soma, todo mundo se conhecia, tudo muito próximo, foram na Soma buscar um pouquinho desse auxílio. E para manter uma boa relação, a Soma acabou criando uma equipe que ficou mais focada em auxiliar esses RPPS. Alguns anos depois, lá em 2008, a gente teve a crise do subprime, assolou a maior parte das economias mundiais, né? E nisso aumentou ainda mais essa demanda, os RPPS precisaram de mais auxílio. Nisso a Soma resolveu realmente criar um núcleo que trabalhava prestando consultoria lá dentro. E daí em 2012 já esse negócio foi expandindo e resolveram adquirir uma consultoria que já ficava no mesmo prédio e nisso transformaram ela em SMI Consultoria. Com o tempo a gente foi segregando completamente as atividades da Soma e desde 2017, se não me falha a memória, não existe mais relação nenhuma, os sócios são diferentes. Então a gente nasceu lá dentro, mas não existe mais relação entre as casas, né? Eu vim parar na SMI em 2016, recém saído do curso de Economia, não sabia o que era RPPS, nem sabia da existência, mas já são aí quase 10 anos trabalhando nessa área, né? E meu foco assim, de carreira sempre foi mais atuar na área operacional. Então, para o pessoal que está junto com a SMI mais de longa data, vê que eu não estou participando ali nos comitês de investimentos, não estou dando sugestão de investimentos, a minha área é o operacional mesmo. Então, aqui eu fico mais com a parte da controladoria, emissão de relatório, acompanhamento de risco, auxiliando o pessoal mesmo nas coisas mais operacionais, né? E a SMI desde sempre trabalhou com um perfil de cliente assim, mais exigente, a gente trabalha com uns RPPS bem grandes, demandam bastante serviço. E a última vez que eu chequei a gente tinha passado um pouco da casa ali dos 25 bilhões sob consultoria, atuando majoritariamente aqui no sul do país. Majoritariamente, mas eu sei que um dos clientes de vocês, inclusive já participou aqui do podcast, é o estado de Rondônia também, né? Sim, então, sim. A RPPS grande aí, então você já abraçam RPPS de todos os tamanhos também, né? Sim, sim. Temos alguns bem grandes. Legal. E Augusto, sobre o tema de credenciamento, que é o tema de hoje aqui do nosso podcast, né? A gente via que, como você bem falou, né? Foi se construindo até que se tornasse a SMI, e da mesma forma a gente pode dizer que foi se construindo uma certa padronização do credenciamento que antes não tinha.
até a 1467 vir aqui, não se tinha uma padronização. Cada um pede o que bem entender e pronto, né? Ali começou a ter uma certa padronização. Como é que você vê essa atual exigência aí, principalmente em relação às partes relacionadas? Porque é difícil você chegar para uma asset, para um banco, e você pedir um documento tal, e o outro vai pedir um outro tal documento. Com essa padronização, como é que você viu que funcionou em termos de qualidade para eles? O que a gente viu nesses últimos anos foi bastante uma modernização desse processo de credenciamento, com o esforço de eliminar aqueles documentos, aquelas tarefas que não agregavam valor, né? Então, como você mesmo falou, a 1467 foi quem definitivamente deu uma melhor padronização, deu um norte melhor nisso. Só que desde a 4695, que é de 2018, uma que alterou a 3922, eles não colocaram no texto, não colocaram na norma, mas ele remetia ao site então na época era SPREV, né? Depois foi alterando, voltou para Ministério de novo, a gente se refere mais como MPS. A gente ainda tem essa dificuldade de saber se é SPREV, MPS, a gente se atrapalha nisso, mas tá tudo certo. Volta e meia eu chamo de SPREV ainda. Mas então, na época do SPREV, quando lançou ali a 4695, eles simplificaram bastante aqueles termos de credenciamento que estavam no site. E daí, se a gente compara os termos de credenciamento daquela época com o que a 1467 alinha hoje, eles são bem similares. Então, o que a 1467 veio fazer foi basicamente formalizar o que já estava sendo feito desde a 4695, né? Pegando a legislação atual, então, né, a 1467, os principais dispositivos ali, o artigo 103 e o 106. No 103 ali, os parágrafos 1º e 2º, eles são mais gerais, eles dão um bom norte ali como a análise deve ser feita, né? Então, e no parágrafo 3º que a gente começa a ver que tem uns itens mais específicos e daí que, na nossa visão, poderia ter algumas melhorias, né? Então, estou com a colinha aqui do lado para não ter que decorar a resolução, né? Então, os incisos 1º e 2º ali do parágrafo 3º, eles estão bem ok. Então, analisar se a instituição está realmente registrada na CVM, se ela não está suspensa, inabilitada, possui elevado padrão de conduta, não tem restrição que desaconselha um relacionamento seguro. No inciso 3º, ele pede para que se tenha uma análise do histórico de atuação da instituição dos seus controladores. E no 4º, ele pede uma experiência mínima de 5 anos dos profissionais diretamente relacionados à gestão de recursos. Se a gente está falando de uma asset, de uma gestora, vamos colocar lá, pequena, né? A gente chama de pequena, mas eles têm muito valor sob gestão, comparado com os grandes bancos, são casas pequenas, parece bem válido. O que a gente vê um pouco de problema é assim, estou credenciando, vamos jogar lá, um banco bem grande, né? um bem DTVM, que é uma gestora lá dentro do Bradesco. Na página da Ambima, eu olhei ontem, tem 82 mil certificações dos profissionais que estão diretamente relacionados com a administração e gestão de recursos. A 1467 fala que eu tenho que olhar se esses profissionais têm experiência mínima de 5 anos. Eu vou olhar todos os profissionais da BEM-DTVM? Tem alguma lógica em fazer isso? E se a gente for pegar à risca o que a portaria está falando, seria isso que a gente teria que fazer, né? Mesma coisa ali do inciso 2º, que é essa necessidade de analisar um histórico. Preciso realmente olhar um histórico a fundo do Bradesco, ver quem que fundou, quem que é o diretor. São bancos bem grandes, né? Então existe ali uma dicotomia de que a legislação ali, ela leva para um lugar bacana de se fazer uma análise, de olhar esse histórico, só que a gente tem essa diferença bem grande na estrutura das instituições, né? Até um adendo, inclusive, que às vezes as coisas não estão muito bem comunicadas. No CADPREV, se a gente vai lá inserir o credenciamento da instituição, ele me pergunta se a instituição tem pelo menos uma experiência mínima de 2 anos de atuação. Isso não está na 1467, não está na 4963. Eu olhei todas as resoluções revogadas ali pela 1467, as portarias também, e não fala em lugar nenhum. O único lugar que me pergunta isso é o CADPREV.
Mas então, olhando nessa parte do histórico, se a gente está falando de uma gestora menor, muitas vezes é ali 1 ou 2 diretores se juntaram para fazer uma gestora, né? É interessante a gente olhar esse histórico, né? Quem são esses diretores que fazem parte dessa asset? Onde que eles trabalharam? Eles vieram de outro lugar do mercado financeiro? Em que condições eles saíram dessa instituição? Então, existe uma importância de se fazer essa análise. Eu só acho que depende do tamanho dessa asset, né? Até uma coisa que eu coloquei aqui, dei uma olhadinha essa semana lá no Banco Central, tem aquela categorização das instituições, né? Os bancos que estão na classificação S1, os bancos que estão na S2, S3. Aí, por exemplo, no S1 a gente vai ter uns bancos bem grandes, quem está no S1 hoje, BB, Bradesco, BTG, Caixa, Itaú e Santander. Esses bancos, por exemplo, a gente não vê uma necessidade de se fazer uma análise aprofundada, de olhar o histórico, olhar se as pessoas que estão lá dentro realmente têm 5 anos de experiência, né? Então é isso que eu digo, depende muito ali do tamanho da instituição na hora de se fazer uma análise. E ainda indo nessa parte de o quão grandes são as instituições, né? No parágrafo 2º do artigo 103 lá da 1467, ele diz para a gente verificar a aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho. E no CADPREV tem uma pergunta que é obrigatória, que ele pergunta a avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos, no período de 2 anos anteriores ao credenciamento. Quais fundos eu devo analisar? Se a gente está falando, de novo, da gestora pequena, são ali 2, 3 fundos, às vezes, que ele oferece, né? Tem uma gestora aqui de Florianópolis que tem um fundo só, por exemplo. Então, é fácil fazer isso, é fácil vincular o credenciamento da instituição ao do produto, né? Mas, de novo, estamos falando do Bradesco. Vai lá olhar, os caras têm 300, 400, 500 fundos. Quais que eu vou analisar, né? Então, principalmente nessas instituições maiores, são múltiplos produtos, a gente não acha que deva ter necessariamente uma análise dos produtos nesse primeiro momento. A gente vai primeiro olhar se a instituição é confiável, se ela está ok. Na hora que juntou meu comitê de investimentos, definimos uma estratégia, sei lá, estamos vendo uma oportunidade bacana ali no MAB5+, pode ser que dê um ganho agora. Aí sim, eu olho para as minhas instituições, olho para o mercado, quem tem fundo MAB5+, como está o histórico disso, está batendo, está acima, está abaixo do benchmark, como é que está o risco. Aí que tu realmente compara os produtos e tem a decisão de investimento, né? Então, dependendo do perfil, essa é uma questão que a gente acha que não necessariamente deveria estar ali. Esse tipo de detalhezinho, eles podiam entrar um pouquinho mais a fundo ali na legislação, nessas orientações, né? Até falei ali dos bancos S1. Nos S2 a gente vai ter umas casas bem grandes também. Na atual lista, no S2, está o Bancob, o Banrisul, Sicredi, Banco do Nordeste, BNDES, Citibank, Safra, Votorantim e XP. São todas também casas bem grandes, bem reconhecidas. Então talvez uma ideia aí para uma próxima atualização, né? Poxa, por que um segmento S1, por exemplo, eu não posso considerar automaticamente credenciado? Se são instituições tão grandes, representam um percentual até considerável do PIB do país, né? O S1 ali eu acho que é até 10% do PIB. Então, eu não vejo assim um RPPS descobrindo algo de uma instituição desse tamanho que já não seja de conhecimento comum do mercado, que já não esteja precificado ali, né? Eu diria assim, talvez um S2 também, um automaticamente credenciado. O que eu fico um pouco com o pé atrás assim é que no S3 principalmente a gente já conseguiu ver movimentos de algumas instituições que a gente não vê assim como muito confiáveis, mas que por estarem num processo assim mais predatório já ascenderam a um S3. Então no S3 a gente já fica um pouquinho mais preocupado. Tenho lá uma preocupação de que um dia elas consigam ascender para um S2, né? O S1 com certeza. O S2 eu acharia bacana, mas tenho ali o pé atrás com isso. Então assim, 1467 trouxe bastante coisa boa. O que a gente vê é mais essa dicotomia no detalhe, algumas coisas que ela ainda
faz o RPPS ter que correr atrás, ter que analisar, mas que na prática acaba não trazendo tanto benefício quanto eles se proporam, né? E realmente, essa parte de você ter um certo nível de aderência ficaria bem mais fácil de você trabalhar, né? Porque você já vê esses bancos consagrados aí, né? E versus os S3 que a gente tem que realmente analisar um pouco mais a fundo. Uhum. Vale a pena você ter esse tipo de coisa? Da mesma forma que acontece com Progestão, que tem vários níveis de aderência, talvez até saindo um pouco do credenciamento aqui, mas entrando na lei de licitações, talvez pudesse ter alguma coisa nesse sentido também de níveis de aderência, conforme o tamanho realmente, né, até do próprio ente. Augusto, referente a alguns outros pontos que, né, são vistos na hora do credenciamento, como solidez patrimonial, histórico da atuação mesmo, ali, padrões éticos, né, dessas instituições, como é que vocês fazem esse tipo de avaliação? Porque algumas, você consegue, meio que métrica, outras é meio que qualitativa, né? Como é que fica o trabalho da consultoria nesse ponto? Então, solidez patrimonial é um que ela fala lá especificamente, né? E é um item assim mais difícil de a gente analisar a fundo, porque nem sempre a gente vai ter uma métrica ali de o que realmente é uma solidez patrimonial. Vou pegar, sei lá, o balanço do cara para olhar, mas eu vou pegar o balanço dele e não vou entender nada, né? Não é minha área. Em se tratando ali de novo dos bancos grandões, né? Eles geralmente têm uma análise de rating. Essa análise de rating, se a gente pega o relatório, ele vai trazer bastante informação bem bacana, e a própria nota de rating já vai dar uma boa ideia dessa solidez patrimonial dele. Então, no rating, são pessoas que realmente entendem, faz uma análise a fundo ali da instituição, vão ver os tipos de operações que eles estão fazendo. Então, se a gente pega o relatório completinho, vem bastante informação assim, bem bacana. Para os menores, principalmente as assets, as gestoras, essas menores, não costumam ter uma análise de rating, isso é algo bem caro para eles de fazer, né? Mas, de um modo geral, assim, a gente pode associar a solidez patrimonial à estabilidade, à credibilidade dessas instituições. Então, uma rápida pesquisa no Google ali, a gente consegue tirar bastante informação de como essas empresas estão atuando no mercado, né? Então, se a gente buscar, estou olhando o Banco Y ali. Se eu pesquisar o nome do Banco Y no Google, junto de Banco Y, investigação, Banco Y, denúncia, Banco Y, escândalo, Banco Y, Polícia Federal, a gente consegue encontrar sinais ali de que pode haver problemas na forma como essa empresa aqui, esse banco, essa asset está atuando no mercado. E se existe, se a credibilidade dela está em xeque, possivelmente a solidez patrimonial vai estar em xeque também. Porque se está pintando ali muita investigação, muita notícia que coloca em xeque essa credibilidade, as operações que essa instituição faz não devem estar legal também. Então, é uma forma de a gente, eu consigo analisar uma solidez patrimonial, mas indo por um outro caminho aqui, que é, poxa, o que o mercado está achando dessa instituição, né? A mesma coisa ali para os padrões éticos, que ele também cita diretamente, né? Então, da mesma pesquisa ali que eu comentei quanto à solidez patrimonial, a gente vai conseguir pegar como que essa empresa está se comportando nas operações que ela faz no mercado. Outra coisa que costuma sinalizar legal, se essa instituição tem um site, se esse site está bem estruturado e se ele é transparente em transmitir essas informações. Então é comum, ele vai ter que ter uma seção específica de documento de compliance, falando das políticas internas, né? Vai ter que ter um formulário de referência, se for uma gestora, ele vai ter um QDD da Anbima. O QDD não necessariamente vai estar lá no site, eles não são obrigados a colocar, mas o formulário de referência é um que, se a instituição é séria, vai estar lá. Se ela não tem nada a esconder, vai estar lá bem facinho de achar, né? E outra que é assim, fui no site, tem um formulário de referência, tem uma área de compliance, tem um documento de compliance falando, olha, a gente faz tudo certinho e tal. Ainda assim, a gente vai fazer aquela pesquisa do mercado, porque uma coisa é o que eu falo, o que eu vou fazer, outra coisa é o que eu faço, né? Então, a gente tem que ver se essas duas informações estão casando. Algo que eu acho assim que não é bacana também, a gente vê muito a RPPS fazendo, lá no site do MPS tem o termo de credenciamento, formulário,
Aí várias dessas perguntas estão lá, né? O que a gente vê muito o RPPS fazendo? Pego esse formulário do site do MPS, mando para a instituição e falo, preenche aí para mim. Se é uma instituição que está mal intencionada, que realmente não tem essa credibilidade que eles estão pintando, isso é um baita conflito de interesse, né? Porque se eu, instituição, estou preenchendo, me autoavaliando, vou pintar ali o melhor cenário possível, né? Então a gente sempre orienta assim não manda para a instituição, você tem que fazer essa análise, né? Pede os documentos ali, vão servir de base, vão ver se está tudo certinho, mas quem vai fazer a análise, quem deve preencher isso é o RPPS, que é para ir descobrindo essas nuances, né? Eu acho que respondi a pergunta. Com certeza, com certeza. Até uma coisa, né, Augusto, a gente vê justamente essa dificuldade de o RPPS conseguir abraçar todos esses dados, todas essas informações, né? E como você falou, tem lá uma padronização lá no site da MPS, SPREV, conforme agora o gosto do pessoal. Qual que é a necessidade que vocês veem numa padronização, ou não ter uma padronização, né, num edital de um credenciamento, por exemplo, entre os diversos RPPS? Vale lembrar que a gente está falando de RPPS que são dos pequenos, que tem às vezes 2 pessoas lá trabalhando, até equipes completas estaduais ali, como vocês também já atuam ali, né? E quais são os procedimentos, os documentos que vocês já veem que, não, isso aqui é indispensável para você fazer o credenciamento daquela instituição? Então, a necessidade. A palavra edital é um que já perguntaram bastante pra gente aqui, né? Pediram auxílio para fazer um edital de credenciamento. Eu lembro que alguns anos atrás apareceu tanta gente falando do edital que eu fui dar uma pesquisada de onde saiu essa ideia de ter um edital de credenciamento. De novo, vasculhei todas as resoluções, fui indo nas revogadas, vasculhei as portarias, em nenhum lugar fala de edital de credenciamento. Então, assim, dado inclusive que o processo, principalmente hoje com a 1467, está melhor desenhado, necessidade, eu pessoalmente não vejo, porque na SMI é meio que unânime essa visão. Porém, ainda assim, tem os RPPS que gostam de deixar documentado o que eles vão fazer, né? Quais são as regras. Então, muitas vezes não, né? Geralmente é baseado ali na 1467, às vezes coloca uma regrinha a mais, alguma coisa mais específica. Nesse caso, a gente está vendo inclusive um movimento, vários RPPS estão fazendo hoje em dia, e eles não estão chamando mais de edital, estão chamando geralmente de regulamento de credenciamento. A palavra regulamento eu acho que é bem mais bacana, casa bem melhor do que edital, porque edital me remete muito àquela coisa de eu avisei para o mercado que eu estou aberto a receber, né? Então o edital me passa aquela ideia de o RPPS falou, eu quero credenciar instituições, as instituições que venham. Mas de novo, quem mais vai até o RPPS, vai realmente em cima lá querer vender produto, vai ser muitas vezes a instituição que não está muito bem intencionada. Não é unânime, né? Tem muitas instituições boas que vão para cima também, mas tem muitas instituições ruins que vão fazer isso. O que eu não vejo, por exemplo, é o BBDTVM batendo na porta do RPPS, um Itaú, um Bradesco, essas instituições de tão grande que são, geralmente o RPPS que vai até ela, né? Por o RPPS que vai fazer um regulamento, então, né? O que eu não acho bacana de colocar, que a gente está vendo ali em alguns regulamentos que o RPPS já publicou. Terceirizar essas validações que são de responsabilidade do RPPS, eu acho que é o padrão principal. Então, já vi alguns regulamentos ali que ele solicita que a instituição emita uma declaração falando que não existe suspensão, ela não está inabilitada pela CVM, não está inabilitada pelo Bacen. Já vi uma gigante assim. Então. Declaração de adesão ao Código ANBIMA, declaração de que possui compliance, declaração de que atende lá o artigo 21 da 4963, está na lista exaustiva, né? Se a gente olha a 1467 ela é muito clara ao falar que a unidade gestora do RPPS tem que atestar que. Então não é a instituição que tem que falar que ela está aderente lá ao artigo 21. O RPPS tem que olhar se ela está.
Não é a declaração, não é a instituição que tem que falar que ela adere ao código ANBIMA. O RPPS tem que entrar lá no site da ANBIMA e ver se a instituição está lá, se ela adere, se tem processo, se não tem. Tem que ir lá no site do Bacen ver se existe alguma suspensão, tem que ir no site da CVM ver se está ok. Então tudo isso são coisas que a unidade gestora do RPPS, ela tem que olhar, ela tem que validar. E de novo, se a gente joga para a instituição, existe um conflito de interesse. Porque a instituição ela vai querer sempre pintar o melhor cenário possível. Muitas vezes esse cenário é verdadeiro, só que não dá para a gente deixar essa responsabilidade inteira para cima da instituição, né? A gente às vezes vê também ali alguns documentos que, ok, então a gente está acostumado na iniciativa pública de ser solicitado, mas dada a magnitude ali da instituição, como está sendo trabalhado, às vezes não faz muito sentido. Vi alguns, por exemplo, que pedem certidão de falência e concordata. Teve um cliente meu que pediu, acho que eles estavam, sei lá, credenciando o BTG. Eu falei, cara, olha, se tu descobrir que o BTG abriu um processo falimentar através da certidão de falência, tem algo muito errado nesse país. Porque isso vai estar televisionado, vai estar nos jornais, vai ser um bafafá gigante, tu não vai descobrir pela certidão de falência. Então é um documento assim que vai engessar um pouquinho mais o negócio, que eles vão ter que emitir, mandar para o RPPS, que no fim vai servir para quê, né? O contrato social, às vezes vai depender também do tamanho. De novo, tem uma gestora ali que é de um fundo só, é pequenininho, 2 diretores, uma equipe pequena. Olhar um contrato social, ver quem está por trás dessa instituição, vale a pena. Às vezes vai descobrir ali uma pessoa, vai dar uma pesquisada sobre ela, ver algumas coisas não muito legais, né? Agora, um bancão ali, o Itaú, o que vai me adicionar na minha análise eu olhar um contrato social da Itaú SA? Não me ajuda em praticamente nada. Vai ser um documento que vai estar ali, vai estar arquivado numa pastinha e que muito provavelmente ninguém vai nem ler, né? Está só ali junto na documentação do credenciamento. Falando nos indispensáveis. Em matéria de analisar a instituição, no fim a gente vai ver que muita coisa vai estar na pesquisa que eu consigo fazer fora desses documentos, né? Porque, de novo, eu vou exigir ali um questionário do due diligence, um formulário de referência. Ele vai me falar quem está lá dentro, quem está atuando. Mas não vai me falar dos processos que essa pessoa responde, se ela está sendo investigada, né? Os podres da instituição a gente não vai descobrir no QDD, não vai descobrir no formulário de referência. Então, é um documento legal da gente pegar. Inclusive, não é nem legal, né? Ele é obrigatório olhando para a legislação. Acho que é o inciso 1º do artigo 106, fala que essa análise ela tem que estar embasada nos formulários de diligência. Formulário de diligência, os principais. QDD, que é o questionário do due diligence da ANBIMA, nem todo mundo é obrigado a fazer. Se eu não me engano, as gestoras são obrigadas a fazer, mas todos eles vão ter o formulário de referência que é naquele padrão da CVM. E o outro que a gente vê como obrigatório por causa da legislação são as certidões negativas, que daí a gente vai ter a federal, a estadual, municipal e a FGTS. Isso porque a 1467 diz que o meu credenciamento tem que ser instruído nos documentos que estão lá no modelo de termo de credenciamento, e no modelo de termo de credenciamento ele me pergunta como que está a situação ali, fiscal, regularidade fiscal e previdenciária dessas instituições. Mas daí a gente já esbarrou num probleminha aqui uma vez, e que a gente também não tem um norte. Um RPPS estava credenciando uma instituição grande, solicitou as CNDs. A gente foi olhar, a CND municipal estava positiva. Eles estavam devendo alguma coisa para a prefeitura. E isso era uma renovação de credenciamento. Tá, ela não está regular, e agora? Eu vou ter que resgatar o investimento? O credenciamento está inválido, eu não vou poder credenciar. Isso são algumas diretrizes, por exemplo, que a gente não vê na norma. Então, vamos jogar um bancão aí de novo, uma BBDTVM, a Caixa Econômica Federal, não falei da Caixa ainda. A Caixa está devendo para a Prefeitura de São Paulo, não pagaram o IPTU. E agora? Vou ter que resgatar tudo da Caixa? O que acontece nesses casos, né? Se a gente olhar ali o que ela está devendo para o tamanho da instituição, é um negócio pequeno, muitas vezes é um problema insignificante, não vai ter nada a ver com o que eu estou investindo. É um sinal ruim? Mas a gente não sabe muito bem o que fazer nesse caso, né? Isso não está previsto ali na legislação. Então, assim, uma CND positiva vai barrar tudo.
Então isso é algo que a gente analisa caso a caso, dá uma discutida, pede mais esclarecimento, mas a gente vê é algo obrigatório, mas não necessariamente ele vai matar completamente o credenciamento. Então, colocaria isso. As CNDs, os formulários ali de diligência, eles são obrigatórios por estarem na resolução. No mais, assim, a gente acha que dança conforme a música, né? Conforme o tamanho da casa, conforme o que a gente acha nessas pesquisas mais gerais, a gente vai montando, vai pegando mais informação. Então, esse seria, acho que, o procedimento bacana. E se tratando dos bancos grandões, né, com certeza olhar o rating, principalmente, aqui eu acabo voltando muito o assunto para administrador e gestor de fundo, mas a gente vai ter atuações mais delicadas, né? Por exemplo, na hora dá para comprar uma letra financeira diretamente do banco. Isso é um processo muito mais delicado do que você aplicar no fundo de investimento, porque quando eu compro a letra financeira eu estou dando meu dinheiro diretamente para a instituição. Se ela quebrar, eu não vou receber. Acabou. Então, é um papel bem mais delicado do que apenas ali a gestão, a administração do fundo de investimento. Então, esse com certeza, olhar o rating, olhar ali como estão as perspectivas. Legal, eu fico só imaginando se for obrigatório o resgate total dos investimentos quando tiver uma CND municipal ali, o setor de contas a pagar de alguma asset grande, alguém pode rodar nessa, hein? Pois então, rapaz. E esse foi caso real, aconteceu mesmo. Alguém ali não pagou IPTU. Imagina, aí vai resgatar tudo, assim, realmente, eu acho que cabe realmente uma proporcionalidade de tudo isso que acontece ali, né? Se não está especificado, mas serve uma diretriz também, né? Sim. E como você bem falou, né, a financeira, enfim, ela pode querer pintar sua melhor versão ali no ato do credenciamento, aí passa pelo RPPS, foi credenciado, passou para essa fase. Como é que fica a parte de fiscalização, cumprimento que foi estabelecido ali, né, dentro do termo de credenciamento? Como é que, depois de credenciado, o que eu vou fazer? Espero passar os 24 meses ali, que dá validade, ou o que eu posso ver ao longo do tempo de que a instituição foi credenciada? Então, essa dúvida também o pessoal nos traz de vez em quando. Principalmente, estavam falando da CND agora há pouco, né? Acabei de credenciar, olhei as CNDs, estava ok. A do FGTS vence já daqui a 30 dias. Daqui a 30 dias preciso olhar de novo, todos os meses olhar se essa instituição está ok. A gente dá a opinião que não. Tem essa renovação, antes era cada 1 ano, né? Daí veio a 1467, ampliou para 2 anos. Até então o próprio MPS está sinalizando que não necessariamente ali a gente precisa acompanhar, renovar esse negócio todo com tanta frequência. O que a gente vê assim, essa análise mais aprofundada não necessariamente precisa ficar fazendo a cada X meses um acompanhamento tão pesado. O que a gente vai ver, né? Sempre a sinalização do mercado. Então, fiz piada ali vou descobrir que o BTG está falindo pela certidão de falência, né? O mercado vai apontar quando existe algum problema, a gente vai ver notícias sobre. Então é bacana ali de vez em quando estar acompanhando os noticiários, dar uma pesquisada nessas instituições. Se tiver alguma coisa assim mais séria que está sinalizando que aqui pode ter algum risco de eu manter esse investimento, a gente vai descobrindo assim. Fora isso, o cerne vai ser como os produtos que eu investi estão indo, que é algo que, pelo menos na SMI, a gente acompanha no mínimo mensalmente, tem sempre o relatório de investimento, está apontando como é que está a rentabilidade, como é que está o risco, como é que ele está frente ao benchmark. Muitos RPPS têm também dispositivo na política de investimentos, se ficar tantos períodos abaixo do benchmark, isso aqui tem que entrar na pauta do comitê para ver se vale a pena manter esse investimento, né? Então, vai se direcionando mais para o acompanhamento do produto. Isso principalmente falando das gestoras, né? Que está tomando as decisões. O Progestão nível 4, inclusive, ele fala em análise diária do comportamento do mercado, incluindo a performance de produtos e de instituições gestoras de carteira. Na semana passada, pela primeira vez, um cliente nosso veio pedir auxílio quanto a isso, é algo que a gente está elaborando também. Mas para ver que o próprio Progestão, ele já direciona para, vamos analisar a gestora, então, pela performance do produto dela. Então, tem essa questão de,
vamos acompanhar as notícias, como é que estão as coisas, pode haver algum risco aqui. E do outro lado, o acompanhamento mais contínuo é realmente se essas instituições estão me dando o retorno que eles deveriam dar. Legal aqui. E, Augusto, aproveitando essa parte, né, sobre o andamento e você acompanhar a qualidade do produto também ali, né? A gente está em vias aí de, a qualquer momento pode sair a atualização da 4963, né? Eu já perdi a minha aposta aqui de que eu falei que setembro passado já teríamos a nova resolução. Perdi essa aposta feio. Pô, setembro? Setembro. Eu tava crente que eles iam fazer como fizeram as outras últimas 2 vezes, que é lançar na última reunião do ano, e daí a resolução publica em novembro, e todo mundo tem que fazer PI de novo. Cara, isso eu achei a sacanagem, velho, quando aconteceu. A gente aqui, né, no meu RPPS, a gente já tinha feito, já tinha atualizado, já tinha aprovado tudo certinho ali, pedimos ajuda pra vocês, inclusive, na época. Aí, de repente, ó, nova resolução, assim, pelo amor de Deus, vamos tudo de novo agora, tudo no lixo e vambora. E a 3922 foi a mesma coisa, foi na última reunião do ano do CMN. E era aquela coisa, você tinha que já colocar nova resolução pro ano seguinte já. Você não podia deixar passar batido, ou não, deixa que ano que vem a gente resolve. Não tinha como isso, né? Era ali já, né, de imediato. Então, sim, perdi a aposta agora, né, para a nova 4963, vamos dizer assim. E, cara, o que você acha que poderiam, daqui para frente, né, com a nova resolução, seja qual vier, o que ele poderia trazer de inovação para nos ajudar nessa parte do credenciamento e até mesmo pela essa fiscalização aí ao longo de ter produtos já credenciados? Uma das ideias já acabei mencionando mais cedo, né? Acho que usar essa classificação do Banco Central era um bom início. Então, os bancos ali do S1 principalmente, acho que poderiam ser considerados automaticamente credenciados. Não vejo o RPPS... Na análise do RPPS aparecer alguma coisa que já não esteja ali precificada pelo mercado, de encontrar algo de irregular. São instituições muito grandes. Falei um pouquinho ali do S2 também, tenho aquele pezinho atrás por ver algumas instituições não muito bacanas no S3, mas olhando para o S2 hoje parece legal. Do lado do MPS poderia ter alguma avaliação mais bacana quanto à lista exaustiva. Ela por muito tempo, a lista exaustiva é aquela lista das instituições lá que atende o artigo 21, né? Por muito tempo a gente viu instituições muito boas lá, era uma boa métrica. Nos últimos tempos a gente começa a ver que existe algumas não muito confiáveis ali também. E tem algumas regras de interpretação. O MPS, a gente usa muito o GESCOM também como um bom parâmetro, né? Ver como o pessoal lá do MPS, da SPREV, enfim, estão interpretando essas regras. E muitas vezes, para facilitar a própria vida do RPPS, eles lançam algumas interpretações que não estão necessariamente declaradas na instituição, na legislação, perdão. Então, por exemplo, uma que a gente conseguiu lá com eles, usei bastante o BTG ali como exemplo, né? Existe o banco BTG e existe várias instituições que estão abaixo ali do BTG. A gente vai ter uma BTG gestora, uma BTG distribuidora. E muitas vezes o RPPS tem vários fundos, e daí tenho 4 fundos ali do BTG. Nesses 4 fundos eu tenho 5 CNPJs do BTG diferentes. Preciso credenciar um a um? No entendimento do GESCOM, o MPS falou que não. Na atuação de administrador e gestor, eles entendem que se eu credenciar a empresa líder, está tudo certo com as demais. Então a gente tem entendimento deles ali de que, olha, não precisa credenciar esses 5 CNPJs do BTG que trabalham. Cadastra o banco BTG, que é o principal ali. Quem é do mesmo conglomerado prudencial automaticamente está credenciado. Na hora de inserir o fundo lá no CadPrev, não precisa nem colocar esse outro CNPJ do BTG como administrador ou como gestor. Vai colocar direto a instituição líder mesmo. Então a gente vê bastante esse esforço do MPS, que é bem bacana também, que é de tentar simplificar mais as coisas, tirar esse trabalho operacional de coisa que não agrega muito valor. Então isso eu acho algo bem positivo. O que deixa a gente numa situação mais frágil é essa coisa de isso não estar na legislação, não estar declarado. É um entendimento que ele emitiu. Aí tem aquele certo risco também de
poxa, outra pessoa vai fazer um questionamento similar e vai ter um entendimento um pouquinho diferente, porque se não está declarado na resolução, depende da interpretação ali de quem está respondendo, né? Então, volta e meia a gente vê que tem alguns ruídos de informação, algumas coisas que a gente fica mais receoso de fazer porque pode ter uma interpretação ali um pouquinho diferente. E algo que eu acho que era bacana também é o que a gente vê hoje. Estou analisando uma instituição, uma dessas gestoras pequenas. Eu vejo que pesquisei as notícias, tem algumas coisas estranhas, o fundo não é tão bom assim, não passou no meu crivo. Essa instituição, eu declaro que ela não está apta a receber recurso do meu RPPS. Como que eu declaro isso? No termo de credenciamento existe lá uma conclusão, né? Aí eu posso colocar até ali na conclusão que ela não está apta a receber recursos. Mas, por exemplo, no CADPREV, eu não tenho como comunicar isso para o MPS. Eu não tenho como ir lá no CADPREV, inserir a instituição e falar, olha, não passou. Ela não está credenciada, não está apta, está barrada a receber recurso, pelo menos, sei lá, por tanto tempo, né? No CADPREV eu consigo inserir, assim que eu inserir, ela está credenciada. Não existe um não. Então não existe um processo muito claro assim de como eu consigo barrar uma instituição que não está legal. Então talvez isso hoje fique mais ali para o regulamento de credenciamento, de alguém colocar alguma coisa diferenciada. Nos regulamentos que eu vi, não vi nada que declarasse, olha, se não passar no crivo, vai ficar tanto tempo bloqueada, não pode, isso vai ser publicado em tal lugar. Então, acho que na parte do não ali poderia ser um pouquinho melhor desenvolvido também, né? E separar ali por tamanho ou por tipo de atuação. Como eu disse, a BBDTVM gestora e aquela gestora pequenininha de um fundo só, não tem como comparar as duas no mesmo patamar, não tem como ser o mesmo tipo de análise, né? Mesma coisa, emissor de letra financeira, emissor de CDB, a gente vê como algo muito mais delicado do que uma gestora, uma administradora de fundo, então a régua tem que ser mais elevada, tem que ser um patamar mais elaborado. Então acho que seria mais ou menos por aí a gente abrir um pouquinho o leque e colocar que nem toda instituição financeira é igual. Existem tamanhos diferentes, existem regulamentos diferentes, cada uma tem que obedecer. Legal, legal. Inclusive a própria Capital, que é a gestora aí de Floripa, né? A gente tem negócio com eles ali também. O Rafael também está lá na frente, super competente lá. Parabéns lá também pro Rafael, que a gente acompanha aqui direto também. E vocês aí também, né? Que vocês também têm vários clientes que também já possuem papel dele também ali. Sim. Augusto, queria te agradecer aí, primeiramente, por ter aceitado o convite, conversar com a gente aqui no podcast. E queria também deixar um espaço aí aberto para quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com vocês aí, seja para falar de credenciamento, qualquer outro tema aí que toque também a SMI, né? Como é que faz para entrar em contato com vocês? Bom, o mais fácil é pesquisar SMI Consultoria no Google, vai ter ali nossos contatos, o e-mail, que o nosso endereço já existia um SMI Consultoria registrado, então o nosso site é SMI Consult, fica com T mudo no final, então smiconsult.com.br. O nosso e-mail principal é comercial @smiconsult, pesquisando a gente nas redes vocês vão encontrar a gente também. O que eu acho muito bacana dessa empresa, muito legal, que eu me apaixonei por ela desde o início, estou aqui há quase uma década, é que realmente aqui são pessoas focadas na qualidade do serviço, a galera se ajuda bastante. A gente presta realmente um serviço premium de auxiliar muito a RPPS, carregar no colo, explicar as coisas. A gente tem feedbacks muito positivos quanto a isso, né? Espero que navegantes ali esteja bem satisfeitos também, que a gente se esforça bastante aqui. Estamos sim. Enquanto a RPP a gente está muito satisfeito aí, a gente enche o saco de vocês bastante aí, passa e-mail quase todo dia. Tá tudo certo, a gente no fim do dia a gente tá todo mundo junto ali, né? E Augusto, mais uma vez obrigado aí pela participação de vocês também aqui com a gente. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem a gente traz episódio novo aqui no ar também no podcast Não É DNSS. Até lá!